Salve, salve galerinha linda, sem nenhum nome de conteúdo no quadro, mas só olhando para esse projetinho de desenho, eu sei que você já está imaginando o que vem pela frente, beleza? E é extremamente importante uma pontinha do que eu tenho aqui, certo? Nós não vamos falar de todos os níveis de energia, não vamos construir o diagrama de Linus Pauling, não, certo? Para isso eu vou deixar um vídeo indicado na tela final dessa nossa aula, que vai falar sobre a construção de Linus Pauling, toda a história dos elétrons também, beleza? O que eu quero pegar com vocês aqui é uma questão que de vez em quando ela rebate na nossa provinha do Enem, que está relacionado com as transições eletrônicas. Então, está relacionado com as transições eletrônicas. Eu estou falando de eletrônica de elétrons, ok? As transições eletrônicas quando eu falo dos elétrons. Então, tenho o núcleo do átomo como sendo um centro positivo, tenho as camadas, os níveis de energia, camada K, camada L, camada M, esse seria N, O, P e Q, certo? Mas não precisamos de todas elas aqui para eu te mostrar o que eu quero fazer aqui, beleza? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos deixar os elétrons de azul, certo? Vamos deixar os elétrons de azul, bem bonitinho assim. Ok, então eu tenho o elétron na camada K, tenho o elétron na camada L também, certo? E tenho o elétron na camada M. Sei lá, não preenchi da maneira correta, só para a gente imaginar esses elétrons aqui nas suas camadas, beleza? Vou pôr mais um aqui para ficar legalzinho. Então imagina o seguinte, gente, o que nós sabemos para o nosso nível de ensino médio, para o que nós precisamos resolver na prova do Enem, o que nós precisamos muito saber aqui? Que os elétrons, eles podem estar nessas chamadas camadas, nas suas órbitas definidas. Bohr é o camarada que fala das órbitas definidas, certo? E o elétron não pode estar aqui, por exemplo, aqui no meio. Aqui no meio não é uma região permitida para ele. Regiões permitidas para ele estão aonde? Estão nos níveis de energia, exatamente sobre a camada, para ele poder descrever a sua órbita bem definida dentro do modelo atômico proposto por Niels Bohr. Tudo bem? Então, dentro do modelo atômico de Bohr, aí, que também a gente contextualiza como sendo Rutherford Bohr. Mas ele não pode estar entre uma região e outra, pode estar na sua região, mas nada impede de que ele vá de uma camada para outra. Então, esse camarada ele pode dar um rolezinho, certo? Sextou, pegou e, estou imaginando esse elétron aqui, ele saltou para a camada de fora. Então ele vai lá e dá um chamado salto quântico. Então aqui eu tenho a representação de um salto quântico. Então quando o elétron sai de uma camada e vai para outra, isso só é possível se acontecer uma coisa com esse elétron. Só é possível se acontecer uma coisa com esse elétron. Cara, aqui eu tenho as camadas que são chamadas de níveis de energia, onde o nível de energia aumenta de dentro para fora, ou seja, aqui fora eu tenho uma energia maior na minha camada do que aqui dentro. Então, para ele saltar de uma camada interna para uma mais externa, ele precisa absorver energia. Então, ele, para saltar de uma camada interna para uma externa, ele absorve energia, ok? Então, no sentido interna, camada interna, para uma mais externa, o que acontece com esse camarada? Ele absorve energia. Lembrando que esse camarada que eu estou falando é o meu elétron. Mas, cara, ele saiu do lugar que era dele de origem, deu o rolezinho, mas o lugar dele não é aqui. O lugar dele é na minha camada L. Então ele vai, sextou, dá aquele rolezinho maroto e volta. E ele retorna para a camada de origem dele. Quando ele retorna para a camada de origem dele, ele libera essa energia que ele absorveu. Então, no meu sentido, camada externa, camada interna, agora fazendo o caminho inverso, ele libera a energia. Mas ele não libera qualquer energia, certo? Eu digo que ele libera fótons, certo? Ele libera energia, vamos destacar aqui, libera energia aqui, para ficar bem destacado, luminosa, certo? Esse camarada ele vai dar o rolezinho, ainda por cima ele brilha na volta do rolê,
Certo? Normalmente a gente brilha na ida para o rolê, volta de qualquer jeito, volta tudo desbagaçado, mas não, o elétron é o camarada que brilha na volta, certo? Ele brilha porque ele libera essa energia luminosa na forma de fótons. Ok? Então o responsável, por exemplo, quando você vai fazer a queima de fogos de artifício no final de ano, o responsável pela coloração de cada fogo de artifício que tem lá é o tipo, é o sal que está lá dentro, que tem átomos característicos que sobem absorvendo energia e no finalzinho do rolê lá em cima eles explodem liberando toda a energia e essa energia é luminosa. E cada cor é característico de cada tipo de átomo presente. O Enem já cobrou isso aqui recentemente, pedindo quando você derrama, põe arroz para cozinhar, cai aquela aguinha branca, certo? Deixa a panela uma nhaca, certo? Cai aquela aguinha branca do arroz, cai na chama embaixo. Pô, se a chama é azul, ela fica amarela. Fala, por que a chama que era azul fica amarela? A água, contendo sal, a água do arroz, espero que você tenha colocado sal no seu arroz, rica em cloreto de sódio, tem o sódio presente. E os elétrons que são excitados pelo calor, certo? Os elétrons do cloreto de sódio excitam, então o calor excita os elétrons do sódio, e eles dão um rolezinho e voltam. E quando eles voltam, eles emitem a cor amarela e a chama deixa de ser azul. Certo? Mas o que eu quero falar para você não é só no sentido dos fogos de artifício, que já caiu bastante, no exemplo do cozimento ali do arrozinho e que caiu alguma coisa na chama e mudou a coloração. O que eu quero mostrar para você é algo bem interessante falando de fluorescência e fosforescência. Certo? Quero mostrar a diferença entre esses dois processos, também falando das transições eletrônicas, ok? Mas não esquece de assistir tudo sobre Linus Pauling também, para você ficar ligadinho 100% nesse conteúdo. Já já a gente volta.